Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a alma reconhece algo que o consciente ainda não entende. É um olhar, uma presença, uma lembrança ancestral que pulsa no fundo do ser. Essa não é apenas uma história de amor, é o desvelar de um chamado profundo, que vem de um lugar onde o tempo não existe. Em meio ao caos do mundo moderno, há sinais discretos, símbolos ocultos e encontros que parecem meras coincidências, mas que carregam a marca de algo muito maior. A verdade é que o amor da alma não segue a lógica da mente. Ele obedece a um ritmo sagrado, guiado por algo que muitos chamam de Deus, outros de destino. Quando esse chamado ecoa, não há como ignorá-lo. Se você sente que existe alguém que sua alma já conhecia antes mesmo de nascer, comente: eu reconheço o amor que minha alma sempre soube. Carl Gustav Jung nos deixou um legado profundo sobre o funcionamento da psique humana, especialmente no que diz respeito aos encontros que transformam. Segundo Jung, nada que acontece na vida é verdadeiramente por acaso. Tudo que nos toca profundamente tem um propósito arquetípico e simbólico. Quando se fala em reconhecer quem nossa alma sempre foi destinada a amar, entramos diretamente no território da projeção, da sombra e da integração do masculino e do feminino interiores. A projeção é o primeiro movimento da alma em direção ao outro. Projetamos no outro aquilo que carregamos inconscientemente em nós: ideais, desejos, feridas, imagens do pai, da mãe, do divino. O amor profundo e inexplicável pode surgir exatamente desse espelho. Mas para que esse amor não se perca em ilusões, Jung nos convida à retirada da projeção, ou seja, a reconhecer o que é nosso no outro, e assim começar o processo de individuação. Individuar-se é tornar-se inteiro, unir consciente e inconsciente, integrar as polaridades da psique. Isso inclui reconhecer a ânima, o aspecto feminino no homem, e o animus, o aspecto masculino na mulher, que muitas vezes tomam forma em relacionamentos. O outro, portanto, não é apenas alguém por quem sentimos atração, é um reflexo das partes esquecidas de nós mesmos. Quando Deus, ou o Self, nos mostra alguém, não é apenas para amar, mas para nos revelar. A alma reconhece o que o ego ainda não compreende. Esse amor que parece ter vindo de outra vida pode ser, na verdade, um chamado profundo à totalidade. E é nessa jornada simbólica entre dois seres que reside o verdadeiro encontro, aquele que cura, transforma e desperta. Há encontros que parecem escapar ao tempo, ao raciocínio e à explicação. Não é apenas afinidade, não é só química ou atração. É como se uma memória antiga fosse ativada no instante do olhar, como se algo muito íntimo, mas esquecido, fosse subitamente lembrado. É nesse espaço misterioso que se dá o reconhecimento da alma, um fenômeno que transcende a lógica comum e nos convida a acessar níveis mais profundos da existência. Jung chamaria esse instante de uma manifestação do inconsciente coletivo, aquele reservatório simbólico compartilhado por toda a humanidade, onde vivem os arquétipos e as imagens primordiais. Quando a alma reconhece, ela não está olhando para o presente, mas para uma eternidade íntima. O que sentimos nesses momentos não é simplesmente emoção, é a irrupção do Self, o centro organizador da psique, sinalizando que algo essencial está se apresentando. A pessoa à nossa frente torna-se um símbolo vivo. Seu rosto, sua voz, seus gestos, tudo parece carregar uma mensagem oculta, e muitas vezes a sensação é de reencontro, não de descoberta, como se aquela presença já fizesse parte de nós há muito tempo. Esses encontros costumam ser intensos, inquietantes e às vezes até perturbadores. Eles mexem com estruturas internas, despertam memórias inconscientes e ativam dinâmicas emocionais que pareciam adormecidas. À luz da psicologia analítica, não se trata de mágica, mas de sincronicidade, outro conceito essencial em Jung. A sincronicidade é a coincidência significativa de eventos que não têm relação causal, mas que se unem por um sentido simbólico. Encontrar alguém e sentir que sempre a conheceu pode ser exatamente isso. Um evento carregado de significado que aponta para algo maior do que o encontro em si. Por trás desse reconhecimento,
pode haver não apenas um desejo amoroso, mas um chamado à transformação. Porque quando a alma reconhece outra alma, ela está sendo convocada a evoluir. Esse tipo de amor não é confortável. Ele exige, confronta e revela. Ele nos obriga a abandonar velhas identidades, padrões de relacionamento e idealizações infantis. O que se apresenta como um encontro romântico pode, na verdade, ser uma encruzilhada arquetípica entre o que somos e o que estamos destinados a ser. Esse amor aponta para a individuação, ainda que o ego não compreenda isso de imediato. Frequentemente, essas conexões aparecem em momentos de transição, crise ou vazio existencial. A alma faminta por sentido atrai aquilo que pode ajudá-la a se completar. E é por isso que o outro se torna tão impactante. Ele toca partes de nós que estavam isoladas, silenciadas ou esquecidas. O reconhecimento é, antes de tudo, um lembrete da nossa própria inteireza. O outro é espelho, mas também portal. Ele nos mostra não apenas quem ele é, mas quem podemos ser quando ousamos amar com verdade e coragem. Mas é importante entender que esse reconhecimento não garante permanência ou facilidade. Às vezes, o amor da alma chega apenas para nos abrir os olhos. Às vezes, ele vem para nos ensinar a amar e depois vai embora. Isso não diminui sua importância. Pelo contrário, intensifica seu papel iniciático. O ego pode querer segurança, mas a alma busca expansão. E nesse processo, é comum que passemos por dor, perda e transformação. Tudo isso faz parte da alquimia interior que esse tipo de amor desperta. O encontro com quem nossa alma reconhece é, portanto, um espelho do divino em nós. Ele nos coloca diante de nossos anseios mais profundos, mas também de nossas sombras mais densas. E é nesse confronto que reside a possibilidade de despertar. Não importa se o outro ficará para sempre ou se será uma passagem. O que importa é que, por um instante, a alma foi lembrada de sua verdadeira natureza. E isso por si só já é sagrado. A paixão súbita, o encantamento imediato, a sensação de que o outro é exatamente tudo o que sempre se buscou. Esses sentimentos intensos e avassaladores não surgem apenas do que o outro realmente é, mas, sobretudo, do que ele representa dentro de nós. Carl Jung nos alertou com profundidade sobre o poder da projeção, a tendência inconsciente de atribuir ao outro aspectos da nossa própria psique que não reconhecemos ou não integramos. Ao amar, muitas vezes não estamos apenas nos relacionando com uma pessoa real, mas com uma imagem interna que projetamos sobre ela, feita de desejos, fantasias e partes reprimidas da alma. Quando projetamos, vemos o outro como um espelho encantado, um reflexo idealizado do que queremos ou tememos. Esse mecanismo é natural e inevitável nas relações humanas, especialmente nas amorosas. Nos apaixonamos não apenas pela presença física, mas por aquilo que ela desperta simbolicamente em nós. O outro torna-se a personificação de um arquétipo: a amante perfeita, o salvador, a musa, o guerreiro, a mãe acolhedora, o pai protetor. Mas esses arquétipos vivem dentro da psique e, ao vê-los fora de nós, nos encantamos. O problema não é a projeção em si, mas o que fazemos com ela. Na perspectiva junguiana, o processo de desenvolvimento exige que, em algum momento, a projeção se dissolva, porque, à medida que convivemos com o outro, a imagem idealizada começa a rachar. As decepções aparecem, as diferenças se mostram, e aquilo que parecia perfeito se revela humano. É nesse ponto que muitos relacionamentos entram em crise. Mas também é exatamente aí que começa a verdadeira possibilidade de encontro. Ao retirar a projeção, deixamos de amar uma fantasia e passamos a enxergar com clareza e maturidade o ser real à nossa frente. E, ao mesmo tempo, começamos a ver com honestidade o que projetamos e o que isso diz sobre nós. A sombra, conceito central em Jung, também está intimamente ligada a esse processo. Muitas vezes, projetamos no outro não apenas o ideal, mas aquilo que negamos em nós. Nossa insegurança, agressividade, vaidade, carência, poder, sensualidade ou vulnerabilidade. O outro, então, se torna palco das nossas lutas internas.
Amamos e odiamos, nos aproximamos e fugimos, porque o espelho que ele nos oferece é profundo demais. Amar alguém verdadeiramente implica estar disposto a encarar esse espelho com coragem, reconhecendo que grande parte do que vemos é, na verdade, reflexo de nós mesmos. A projeção também está relacionada aos arquétipos do ânima e do ânimos. O anima, presente na psique masculina, representa o feminino interior, sensibilidade, intuição, emoção, receptividade. O ânimos, na psique feminina, representa o masculino interno, ação, lógica, força, direção. Muitas vezes, projetamos essas figuras internas no parceiro, acreditando que ele ou ela é quem vai nos completar. Essa ilusão de completude é perigosa, porque terceiriza a própria evolução. A integração do anima e do animus é tarefa pessoal, e o relacionamento deve ser espaço de troca, não de dependência inconsciente. Ao percebermos que o outro não é nosso salvador nem nosso inimigo, mas apenas humano, abrimos espaço para o amor verdadeiro. Esse amor não nasce da necessidade, mas da escolha consciente. Não se baseia na projeção, mas na aceitação da realidade, com todas as suas luzes e sombras. Quando amamos alguém pelo que ele realmente é, sem a máscara da idealização, e mesmo assim escolhemos ficar, estamos diante de uma forma madura e profunda de amar. Um amor que não busca preencher vazios, mas partilhar inteirezas. Portanto, aquilo que você vê no outro que tanto o fascina, ou mesmo o irrita profundamente, pode ser um convite para olhar para dentro. Cada admiração pode esconder uma potência sua ainda não reconhecida. Cada conflito pode revelar uma parte da sombra que pede integração. O outro, nesse contexto, é um espelho vivo, mostrando a você não apenas quem ele é, mas quem você pode se tornar. O verdadeiro amor começa quando o espelho não cega, mas revela. Quando a projeção se desfaz e o encontro se torna autêntico, nasce o espaço para um vínculo profundo, transformador e real. Amar verdadeiramente é um processo de transformação interior. Carl Jung via o amor não apenas como uma emoção ou um estado romântico, mas como uma força que impulsiona a psique rumo à totalidade. Nesse sentido, o amor não serve apenas para nos conectar ao outro. Ele serve para nos conectar a nós mesmos. Através do relacionamento, somos convocados a integrar aquilo que nos falta, a reconhecer nossos extremos, a curar nossas feridas. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho que nos leva a nos tornarmos quem realmente somos, por meio da integração dos opostos internos. E nada ativa esse caminho de maneira tão profunda quanto o amor. A relação com o outro, especialmente quando é intensa e significativa, nos obriga a sair das zonas de conforto do ego. Nos apaixonamos, idealizamos, desejamos, mas logo somos confrontados com o desafio da convivência, com a diferença, com os limites, com o reflexo das nossas próprias contradições. O outro nos mostra onde ainda estamos imaturos, onde projetamos, onde não aprendemos a lidar com a própria sombra. Se estivermos dispostos, esse confronto se transforma em uma oportunidade de evolução. O amor, então, deixa de ser apenas uma experiência de prazer ou realização emocional e se torna um verdadeiro caminho iniciático. Individuar-se no amor significa permitir que o relacionamento revele aquilo que ainda não foi integrado dentro de nós. O ciúme, por exemplo, pode revelar inseguranças que não reconhecemos. A dependência emocional pode expor uma carência infantil ainda viva. A necessidade de controlar o outro pode ser um sintoma do medo de sermos abandonados. Cada dinâmica que surge no relacionamento, se observada com consciência, pode ser um portal de autoconhecimento. O outro deixa de ser culpado por nossas dores e passa a ser visto como mensageiro de uma parte da nossa alma que clama por atenção. Mas esse processo exige coragem, porque a individuação é, por natureza, uma jornada solitária, mesmo quando feita dentro de um relacionamento. Amar de forma consciente não significa se fundir com o outro, mas sustentar a própria identidade diante da presença do outro. É aprender a dizer sim sem perder o próprio centro. É manter-se inteiro, mesmo quando há desejo de fusão. Jung nos lembra que um relacionamento só é realmente saudável
quando duas individualidades inteiras se encontram, não duas metades tentando se completar. Nesse sentido, o amor maduro se torna uma via de integração entre os opostos internos. Ao entrar em contato com o outro, somos desafiados a reconhecer e integrar o nosso feminino, intuição, receptividade, cuidado, e o nosso masculino, ação, racionalidade, estrutura. Um homem, ao amar profundamente, pode entrar em contato com sua ânima, desenvolvendo mais empatia, escuta e sensibilidade. Uma mulher, ao se relacionar de forma consciente, pode acessar seu ânimos, despertando sua força, autonomia e clareza. O amor se transforma, então, em um espelho da psique em expansão. Ao longo dessa jornada, é natural que surjam rupturas, crises, afastamentos. E muitas vezes esses momentos são vistos como fracasso. Mas Jung nos ensinou que a verdadeira alquimia da alma acontece no caos. É justamente nas dores do amor que podemos acessar camadas profundas do inconsciente, confrontar feridas ancestrais, romper padrões herdados e nos reconstruir com mais autenticidade. A separação, a perda, ou mesmo o silêncio do outro, podem nos ensinar mais sobre quem somos do que anos de estabilidade emocional. A dor, quando aceita como parte do processo, é uma mestra silenciosa. O amor que contribui para a individuação não é aquele que nos poupa de tudo, mas o que nos atravessa por inteiro. Ele nos confronta, nos desmonta e depois nos convida a renascer. Ele nos mostra que não somos vítimas nem salvadores, mas seres em construção constante. Ele exige que sejamos responsáveis por nós mesmos, sem delegar ao outro a tarefa de nos curar. O outro pode nos acompanhar na jornada, mas o trabalho de tornar-se inteiro é pessoal, intransferível, profundo. Portanto, amar para se tornar inteiro é abraçar o outro sem deixar de abraçar a si mesmo. É ver o relacionamento como espelho da alma e como ferramenta de evolução. É compreender que cada desafio no amor é, na verdade, um convite da vida para que sejamos mais conscientes, mais humanos, mais verdadeiros. É esse tipo de amor que cura não apenas o coração, mas o próprio destino. O amor, em sua expressão mais profunda, ultrapassa a dimensão psicológica e emocional, alcançando o território do sagrado. Para Carl Jung, a psique humana não é separada do espiritual. Pelo contrário, ela é o palco onde o divino se manifesta. O inconsciente, em sua essência mais profunda, carrega em si a imagem de Deus, o arquétipo do Self, o centro e a totalidade da alma. Quando nos apaixonamos profundamente, quando reconhecemos alguém como se fosse parte do nosso destino, não estamos apenas sendo guiados pelo desejo ou pela afinidade. Estamos sendo atraídos por uma força maior, que opera silenciosamente por trás dos véus da realidade visível. Esses encontros que nos transformam, que parecem ter sido escritos antes mesmo do nascimento, são expressões daquilo que Jung chamou de sincronicidade. Nada ali é aleatório. Tudo carrega um significado profundo, mesmo que nossa mente racional não compreenda. Quando Deus nos mostra alguém, não é apenas para vivermos um romance, mas para abrirmos os olhos da alma. O outro se torna um espelho, não só do nosso inconsciente, mas também da nossa centelha divina. A alma reconhece aquilo que o ego ainda não entende, e esse reconhecimento é uma revelação do Self, o núcleo espiritual que habita em cada um de nós. Amar, então, torna-se uma experiência espiritual, não porque seja sempre leve ou celestial, mas porque nos coloca diante do mistério. O amor verdadeiro não nos promete paz constante, mas nos convida ao sagrado desafio da transformação. Ele nos mostra onde ainda não somos inteiros, onde ainda buscamos fora aquilo que precisa ser encontrado dentro. Ele nos leva a confrontar nossas feridas mais profundas, nossos medos mais primitivos, e, ao mesmo tempo, nos revela a luz escondida por trás de tudo isso. O outro se transforma em instrumento do divino, não porque seja perfeito, mas porque foi enviado para cumprir uma missão, nos fazer lembrar de quem realmente somos. Nessa jornada, muitas vezes somos chamados a amar mesmo sem garantias. Somos desafiados a permanecer abertos, mesmo quando há dor, a confiar, mesmo quando não há controle. Isso é fé, não fé cega no outro, mas fé na sabedoria da vida,
na inteligência do self, na presença silenciosa de Deus, guiando os caminhos da alma. Jung compreendia que o ser humano precisa de sentido, e o amor que transforma é um dos caminhos mais poderosos para encontrá-lo. Quando amamos com consciência, transcendemos o ego e nos aproximamos do divino. Deus, nesse contexto, não é uma figura externa, distante e julgadora. Deus é a fonte profunda que se manifesta no encontro, no silêncio, no olhar, na dor que purifica, na beleza que não se explica. O amor da alma é um chamado à transcendência, porque ele nos tira do ordinário e nos coloca diante do eterno. Ele nos lembra que somos mais do que corpo e mente, somos espírito em busca de reconexão. Quando o self ativa esse chamado, muitas vezes através de um encontro marcante, é como se o universo inteiro conspirasse para que acordássemos para nossa verdadeira natureza. Essa jornada, porém, não é fácil. Há perdas, desilusões, rupturas, recomeços. Mas cada uma dessas experiências é uma parte necessária do caminho. O amor que desperta a alma raramente é linear. Ele vem para nos despir de ilusões, nos curar de feridas antigas, nos libertar de padrões repetitivos. E, ao fim, nos entregar de volta a nós mesmos, mais lúcidos, mais inteiros, mais próximos daquilo que Jung chamou de individuação, a realização da totalidade do ser. Amar como caminho espiritual é compreender que cada relação significativa é um templo onde a alma aprende a rezar sem palavras. É entender que, muitas vezes, Deus fala conosco através da presença do outro, e que o amor não é um fim em si mesmo, mas uma ponte entre o que fomos e o que podemos ser, entre a fragmentação e a inteireza, entre o medo e a entrega, entre o humano e o divino. Se o amor chegou à sua vida como um sussurro da alma, não o ignore, escute, observe, permita-se atravessar por ele, pois talvez esse amor não tenha vindo para completar você, mas para levá-lo de volta ao seu verdadeiro centro. Quando a alma reconhece o amor que lhe é destinado, algo muda para sempre. Não se trata apenas de um encontro com outra pessoa, mas de um reencontro com si mesmo. Ao longo deste caminho, vimos que o amor verdadeiro não é apenas emoção. É símbolo, espelho e chamado. Ele revela o que está oculto, confronta o que está adormecido e convida à totalidade. Sob a luz da psicologia analítica de Jung, o amor se torna um portal espiritual, uma jornada que exige coragem, entrega e consciência. Não é o outro que nos completa, é o processo de amar que nos transforma. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Compartilhe este material com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. E agora, o próximo passo é seu. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue sua jornada de autoconhecimento e transformação interior. Lembre-se, quando o amor chega, não é por acaso, é a própria vida guiando sua alma de volta para casa.